Na Rádio Bandeirantes, Agromais. Andrés Ruiz, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ana. Tudo bem por aqui? Ótima sexta-feira. Como vai você? Tô bem, tudo certo. Que notícia boa essa, hein? Da safra de grãos crescendo bastante aqui no Brasil, né? A gente tem número recorde. Exatamente, Ana. 350 milhões de toneladas é o maior volume já colhido na história do nosso país e que supera em quase 50 milhões de toneladas o volume da safra passada. Então é realmente um salto expressivo de 300 para 350 milhões de toneladas. Isso é o que informa o 12º e último levantamento da Conab para essa temporada 24/25. Já é considerado o fechamento dos dados. Soja, milho, arroz e algodão ajudaram principalmente a puxar esse crescimento, que é explicado por dois grandes fatores. Primeiro, pela expansão da área cultivada, então os produtores produziram em uma área maior, e segundo, pelo aumento da produtividade média dessas lavouras, que só foi possível graças a condições climáticas mais favoráveis, principalmente aqui no Centro-Oeste, nas regiões produtoras. A nossa região sofreu com muito focos de incêndio em 2024, uma seca severa. O DF mesmo ficou quase 170 dias. Vamos ter que retomar o contato aqui com o Andrés Ruiz. Ele estava falando sobre alguns problemas climáticos, né, que chegaram a atrapalhar a produção de grãos, mas isso não comprometeu a produção no geral, né? Em algumas regiões a gente teve problemas, mas no geral a produção veio, pelo contrário, muito boa, com um potencial de recorde, como a gente estava falando aqui, principalmente em relação à soja. E em relação ao milho, 350 toneladas nessa safra de 2024 para 2025. O André está de volta, diga aí. Pois é, Ana, eu estava falando que no Rio Grande do Sul foi muito prejudicado esse ano por causa da seca e no ano passado por causa das enchentes que inundaram as lavouras de arroz, e isso levou também um crescimento expressivo, né, de 20% nas culturas do arroz. Então o arroz cresceu bastante, isso ajudou também a reduzir o preço. Ano passado foi bem pior para essa cultura em específico, mas em quase todos os grãos no país a gente teve um recorde, a soja recorde, o algodão, o milho foi o que mais cresceu, e os especialistas justificam nessa safra recorde o motivo da gente estar passando por uma deflação no preço dos alimentos. A gente vê queda há pelo menos 2 meses em vários itens, né, do ramo de alimentos, e não só para o mercado externo, então para o mercado interno ter essa oferta elevada é muito bom. O milho é o principal alimento usado na ração bovina, vimos que o preço da carne caiu 0,5% em agosto, a soja é muito usada em toda a indústria alimentícia, então quando ela está baixa, o preço dos alimentos, né, tende a cair também. O arroz, que é um alimento direto, né, como eu falei, ele cresceu bastante do ano passado para cá e agora a gente vê um preço mais baixo. A prova disso é que se eu pego a curva de preços, né, do milho, do boi gordo, do arroz, do feijão, ela sempre fica mais baixa nesse período entre maio e setembro, porque é o período de colheita. Então a safra está ajudando a aliviar a inflação dos alimentos por agora. É importante dizer também que, apesar de ser um grão, o café tem uma estimativa à parte pela Conab, é separada dos demais grãos, então ela não é estimada com soja, milho, por exemplo. E para o ano que vem ainda está cedo para falar da safra, porque a gente não começou o plantio, está acabando o período de vazio sanitário, né, que é essa entre-safra na cultura da soja, por exemplo, mas os analistas indicam um crescimento um pouco mais limitado dos nossos grãos, justamente porque a gente cresceu muito do ano passado para cá. Tá certo. Obrigada, viu, Andrés? Bom fim de semana para você. Perfeito, Ana. Obrigado. Bom fim de semana para você também. 2h40.